Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Ruth, capítulo 1, verso de número 22. Ruth 1, 22. Eu vou ser breve, em nome de Jesus. Ruth, capítulo 1, 22, o texto diz assim: Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita das cevadas. Aleluia. Diga, encerrando um ciclo. Glória a Deus, acho que só eu fiquei. A igreja foi arrebatada, misericórdia. Perdão, Jesus. Diga comigo, encerrando um ciclo para abrir um novo. Eu vou pedir para você se atentar na palavra de hoje. O Senhor quer falar algo grandioso e se você estiver atento, você vai receber, amém? O Senhor vai encerrar um ciclo para abrir um novo. Ouça o que eu vou lhe dizer com muita atenção, porque é algo novo que você faz, que te dá, não é algo novo que você faz, que te dá início de um novo ciclo. Mas é algo antigo que você encerra, que de fato te permite a viver um novo ciclo. Você consegue entender isso? Eu vou tentar simplificar para você essa frase para ficar mais clara. Não é com alguma coisa nova que você começa algo novo. É encerrando alguma coisa velha que te faz viver o novo. Glória a Deus. Porque tem gente buscando coisas novas sem encerrar coisas velhas. E aí, amados, só tem uma coisa. Você começa a buscar coisas novas e novas e novas e não encerra as coisas velhas, e aí você vai trazendo o novo junto com coisas velhas, e isso vai se tornando um peso. Então eu quero que você entenda o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu creio que Ele quer ministrar no seu. Para viver o novo é preciso encerrar o velho. Encerrar o velho para iniciar algo grandioso, algo novo. E eu consigo te explicar isso a partir da jornada de Israel no deserto, amém? Deus disse assim: eu vou fazer vocês entrarem na terra prometida quando morrer o último escravo que saiu do Egito. Então Israel está andando no deserto, mas tinha uma conta certa a ser concluída. Quando os últimos escravos adultos que saíram do Egito morressem, a terra prometida seria entregue a eles, amém? Então não importava se nascesse mais e mais e mais bebês e mais pessoas, não importava isso. O segredo para entrar na terra prometida era quando o último morresse, era quando o último ciclo se encerrasse. O que ele está dizendo aqui, pode nascer 1 milhão de bebês, não são os novos israelitas que estão nascendo, mas os velhos morrendo, porque o novo só é aberto quando o velho é encerrado. Então às vezes você está num ciclo, querendo e buscando coisas novas, mas você não está encerrando o velho. E eu vim te dizer essa palavra que Deus queimou no meu coração. Hoje nós vamos encerrar ciclos velhos para viver o novo de Deus sobre as nossas vidas, amém? Você consegue receber essa palavra? Nós vamos encerrar um momento para abrir a outro momento. E eu vim dizer para você que 2024 ele acabou. Ele se encerrou. E chegou 2025. Glória a Deus. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025. Estamos há 8 dias vivendo um novo ano. Alguém pode dizer talvez para você assim, em determinada situação: ah, mas é só uma mudança de calendário. Ah, mas é só um número. Eu vou te dizer que não é. Eu pensava assim também. E quando eu comecei a meditar em Ruth, o Senhor foi me levando a águas mais profundas. Por quê, amados? A Bíblia diz que Deus faz uma separação de um ano para o outro. Deus faz uma separação de uma estação para outra estação, de um dia para o outro. É por isso que nós temos um relógio, é por isso que nós temos um tempo.
Com isso, o que Deus está dizendo aqui é: eu estou dividindo um tempo para te lembrar que algo novo eu vou começar sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém? E eu creio que o Senhor vai começar algo novo sobre nós. O Senhor tem falado comigo muito forte há alguns meses no final de ano que nós vamos viver uma nova estação. Uma nova temporada vai se iniciar. E por que eu estou te falando isso? Porque Ruth, no capítulo 1, 22, foi assim que aconteceu. Noemi voltou das terras de Moabe. Um período extenso de dor e sofrimento estava ficando para trás. Ela vem com a sua nora Ruth, a moabita, e elas chegam em Belém. Nós acabamos de ler. Ela chega em Belém. Agora preste atenção. Quando elas chegaram em Belém, era um início da colheita. No início da colheita, existe uma nova estação. Uma colheita nova representa uma nova estação. O ano abre com uma colheita, e a colheita dizia que é um tempo novo chegando. Então nós estamos assistindo aqui nesse versículo, nesse verso, no decorrer de Ruth, que está acontecendo uma transição, amém? Sai o tempo da semeadura e entra o tempo da colheita. E aí eu vou pedir para você ficar ligado comigo e você vai repetir assim: sai o tempo da semeadura e entra o tempo da colheita. Salmo 126, 5. Coloca para mim, por gentileza, Rafa. Salmo 126, 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Em outras traduções, os que semeiam em lágrimas em júbilo colherão. 6. Aquele que parte chorando quando lança a semente retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus molhos. Então diga comigo: a estação da semeadura e a estação da colheita. Glória a Deus. Guarde essas duas palavras no seu coração. Aqui o caminho é de semeadura, é de lágrima, mas o caminho da colheita é de cântico, é de alegria. Porque quem vem chorando volta cantando. Está chorando? Não pare. Continue semeando. Está doendo? Não pare, porque essa nova estação vai produzir algo grandioso, vai produzir uma colheita grandiosa sobre a sua vida, amém? Então, se está doendo, permaneça, continue semeando mesmo que chorando, porque você vai colher com alegria. Glória a Deus. E a gente começa a identificar aqui, falando da semeadura, que quando a gente planta no inverno, a gente colhe no verão. Quando a gente planta no verão, a gente colhe na primavera. Mais ou menos assim, né? Eu não entendo tão bem de plantação, mas eu dei uma leve estudada quando o Senhor começou a ministrar sobre a minha vida. E o que Deus está dizendo para nós é: você planta em uma estação e você vai colher em outra estação. Porque nós estamos entrando em um tempo de uma nova estação sobre nós. Será que você consegue crer isso no seu coração? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que a semente que eu plantei eu vou colher. Eu não sei o que você anda plantando, mas eu sei que a semente que você plantou, você vai colher. E eu creio que vai ter colheita nos próximos dias. Eu creio que os nossos celeiros serão fartos, eu creio nisso. Só que aí, aqui nessa história, você precisa entender 3 coisas sobre a colheita e a semeadura. Primeiro, você colhe o que você planta com respeito à espécie, amém? Quem planta laranja, colhe laranja. Quem planta mamão, colhe mamão. Quem planta saúde, colhe saúde. Quem planta favor, colhe favor. Porque aquilo que você planta, você vai colher. E você vai colher segundo o seu plantio, segundo a espécie que você tem semeado, derramado e cultivado em terra. Então não espere você plantar algo e colher outra coisa. Ah, mas eu estou colhendo abacaxi. O que será que você está plantando? Porque quem planta uma espécie, colhe a mesma espécie.
E aí algo que o Senhor falou comigo foi que às vezes nós semeamos uma semente. A minha sogra, ela tem uma hortinha na lateral da casa dela. E aí ela pegou umas sementes de tomatinho, eu não sei se tem outro nome, mas aqueles tomates menorzinhos. Abriu eles e colocou na hortinha dela. E eles começaram a dar frutos. Só que ela plantou umas 3, 4 sementinhas. Mas está dando muito tomate. Então, se você semeia uma semente, você pode colher 100. Quem semeia uma semente pode colher 30, pode colher 60. Então, tudo que você planta vai se potencializando, amém? Vai multiplicando. Então, plante bem. Saiba em que terra você está plantando. Se você não gosta do que você está colhendo, reveja o que você está plantando. Porque tem alguma coisa errada. Porque o que eu planto nessa estação, eu vou colher na outra estação. Então, o que eu plantei em 2024, eu vou colher em 2025. Então, é tempo de esperar a colheita. E ela vai acontecer. Ela não vai tardar, ela vai acontecer no tempo certo. Nós estamos concluindo o tempo de semeadura para entrarmos no tempo da colheita. Então, o ano de 2025 é ano de você colher. Será que você pode glorificar? Ou você está com medo daquilo que você vai colher? Qual tem sido o seu plantio? Não deixe de semear, porque no tempo certo você vai colher. É uma promessa bíblica. Porque lá em Gálatas 6, 9 diz assim, que aquele que semeia não vai deixar de colher. Não nos cansemos de fazer o bem. Você está plantando no seu casamento, você vai colher. Você está plantando na sua família, você vai colher. Você não pode se cansar de fazer o bem. Você está plantando o bem. Você está plantando nos seus filhos, você vai colher. Você está plantando na saúde, você vai colher. Você está plantando nas finanças, você vai colher. Você está plantando no seu ministério, você vai colher. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E aí, eu poderia pegar vários exemplos. Hoje ele nem está sentado aqui na minha frente, só porque eu uso ele de exemplo. Mas ele está ali que eu estou vendo ele. Vamos pegar o exemplo do Pedro. Pedro, quanto tempo você malha já? Quantos anos? 1 ano? Você conseguiu o shape em um dia? Você chegou aonde você queria já? Não. Mas foi um ano. Aí talvez você olhe para o Pedro e fala, nossa, ó, o Pedro malha, caramba, que legal. Ó, o Pedro está lá na academia. Mas ninguém sabe a luta que é para ele estar na academia. A peleja que é para ele estar na academia. Mas ele está plantando saúde. Ele vai colher o quê? Saúde. Aí a gente olha assim que é o shape, né? Mas a gente não quer estar 6 horas da manhã na academia. Não é verdade? Aí a gente olha e fala, caramba, fulano, ó, trabalha numa empresa legal, tem um cargo legal. Mas a gente não quer enxergar o que ele plantou. Horas e horas de estudo, faculdade, uma luta tremenda. Horas e horas no ônibus, horas e horas sem conseguir dormir, estudando, para hoje estar no lugar onde ele plantou e está colhendo. Então você consegue entender que você só colhe aquilo que você planta? Consegue ficar claro isso para você? Então, às vezes, as pessoas elas olham para nós, elas olham o que nós temos, elas querem a nossa colheita, mas elas não querem plantar o que a gente plantou. Elas não querem sofrer o que a gente sofreu. Elas não querem lutar o que a gente lutou. E aí eu vou te contar uma outra história. Nem tudo que você vê é real. Principalmente nas redes sociais. Nem toda família lá com uma foto bonita, comercial de margarina, é feliz o tempo todo. Nem todo mundo que posta um versículo bíblico é crente. Nem toda música que fala Deus é de Deus. Então nós temos que ficar muito atentos, porque as pessoas elas olham o resultado, mas elas não consideram o processo. Amém? É ou não é assim? É assim com você?
A pessoa olha o que você tem, ela comenta, mas ela não entende todo o processo. E o caminho da semeadura, ele é desafiador. O caminho da semeadura, ela vai passar por vários estágios, e aí eu quero correr com você em alguns deles. O primeiro estágio da semeadura é a renúncia. Por quê? Porque você tem uma semente na mão, só que você vai ter que abrir mão dela, porque você vai ter que plantar ela, amém? Semear é renunciar, e a gente precisa entender que toda semeadura é renúncia. Eu quero estar pregando, eu quero estar falando de Deus, eu quero estar indo em todos os cantos do mundo. Como você quer fazer isso se você não para ter um tempo com Deus? Se você não para ouvir a voz de Deus? E como que Deus fala? Através da palavra. Como que você quer ser íntimo, achegado de Deus, se você não abre a palavra onde Ele quer falar contigo? Ah, mas eu quero tocar igual Davi tocou. Como você quer tocar se você não estuda para isso? Alguns nascem autodidatas, pouquíssimos, raros. Outros precisam estudar. Então você precisa entender que você vai abdicar de algumas coisas, você vai renunciar a algumas coisas para aquilo se fazer presente na sua vida. Você tem que abrir mão de alguma coisa para acontecer algo novo na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ficar falando isso agora, porque eu tomei um susto no começo. Eu acho que o microfone está desligado. Glória a Deus. E quando a gente está aqui, amados, eu vou falar para vocês. Eu não sei como é que a galera que sobe aqui, mas é uma suadeira. O pé soa, a mão soa, as costas soam, escorre soa. E dá uma tremedeira e dá dor de barriga. Porque é uma responsabilidade muito grande passar aquilo que Deus tem ministrado para a igreja dele, amém? Porque a gente não pode ir a mais, a gente tem que ser aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, aquilo que Ele falou a gente tem que colocar, amém? Então, toda semeadura, ela é uma crença na transformação. Esse é um outro estágio, porque a hora que você planta uma semente, essa semente vai se transformar, ela vai germinar, e é onde que acontece a transformação. Ela acontece no escuro, no silêncio. Repita comigo: escuro e silêncio. Ô Vini, coloca para mim, por favor, um videozinho que eu pedi pro pastor baixar, e vocês vão entender aí. Esse vídeo falou muito comigo. É um vídeo bem rápido, e ali foi plantada uma semente. Talvez você plantou a sua semente e ninguém está vendo, você não está vendo, mas ela está criando raiz embaixo. Ela está se fortificando, ela está recebendo nutrientes para ela começar a florescer. Bem rápido, viu? Apagou a luz e já voltou. Por quê? Porque está acontecendo ali uma transformação. Precisou de barulho para essa transformação? Não. Precisou de muita luz para essa semente criar raiz? Não. Estava no escuro, estava na terra, estava quietinho, mas estava sendo transformado. Estava no silêncio, mas estava sendo transformado. E essa transformação acontece discretamente mesmo. Não tem barulho, não tem grito, mas está acontecendo. Está tudo quieto, mas está acontecendo. E o que eu estou te dizendo com isso? Está tudo mudando, está tudo se transformando. Não cavoca, não queira olhar, não queira parar a transformação que está acontecendo. Deixa lá quietinho, porque Deus está trabalhando. Amém? Então tem coisa que você planta que vai ficar escondidinho, ninguém vai ver, entendeu? Mas no tempo certo vai crescer, vai aparecer. Só está quietinho, está discreto, mas Deus está trabalhando. Outro estágio da semeadura é a iluminação, porque aquela semente que germinou ali, ela precisou passar por um tempo no escuro, na terra. E depois ela começa a subir, ela vai para cima. Então ela precisa de luz. E luz é palavra, e palavra é Jesus. Então nós precisamos brilhar, resplandecer. A semente que você planta tem que estar no caminho da luz, tem que estar no caminho do Pai. Será que você consegue entender isso?
Será que você consegue entender que o futuro da revelação, da direção que Deus tem para a tua vida é você estar no caminho de Jesus? E aquilo que você vai plantando vai sendo transformado, vai florescer. Depois que essa sementinha ela busca a luz, ela entra num outro tempo, num tempo de desenvolvimento. Toda semente se desenvolve na luz, ela cresce, ela fica robusta, ela toma um corpo, ela toma uma forma. Não está pronto, mas já começa a aparecer. E deixa eu te liberar algo aqui. Algumas coisas estão tomando formas na sua vida. Algumas sementes já estão tomando formas na tua história. Então não desista, continue. Continue plantando. Porque o próximo estágio vem, que é o estágio da maturidade. E o estágio da maturidade é o ponto final, onde já vai estar pronto, preparado para colheita. Então, às vezes você está fazendo e parece que não está acontecendo nada. Continue. E aí, quando começar a florescer, fique tranquilo, que ainda tem um tempo para amadurecer e para você colher. Então, a gente pode trazer isso para as nossas vidas. Outrora nós chegamos aqui e nós éramos meninos, assim como diz Paulo. Andávamos como meninos, falávamos como meninos. Mas começamos a receber alimento, começamos a ficar fortificados. E talvez hoje coisas aconteçam na sua vida que não te abala mais. Você já está fortalecido, você já está maduro. Queira um amadurecimento espiritual. Porque uma pessoa madura espiritualmente, você não vai ver ela envolvida com nada. Alguém vai chegar e vai falar: falaram de você, glória a Deus, amém. Mas pensaram, glória a Deus, amém. Mas, glória a Deus, amém. Por quê? Porque você está maduro o suficiente. Mas você não vai achar ruim? Não, porque você sabe que quem te justifica é Deus. E o apóstolo domingo pregou a palavra, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e falou comigo. E eu falei, é verdade, hoje em dia, a gente se envolve na fofoca com a frase de, mas vamos orar. Ou então você está numa rodinha de amigos e você está falando, aí no final você fala assim, mas quem sou eu, né, para julgar? E aí a gente vai se perdendo, porque talvez a gente não esteja maduro o suficiente. E a maturidade, quando ela chega, ela vem no tempo certo. Não colha antes aquilo que você plantou. Tem um tempo de maturação. Colha no tempo. E sabe o que eu percebi aqui nessa história de Noemi e Ruth? 3 crises que eu creio que Deus vai falar mais ainda conosco nesta noite. E aí em Ruth 1:12 vai dizer assim. Coloca para mim, Rafa. Ou não é o Rafa que está aí? Errei. É o Vim. Ruth 1:12 vai dizer assim: voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha, sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, eu ainda que tenha esta noite, eu ainda que tivesse marido e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E aí ela está falando, filhas minhas, eu não posso mais, porque olha, numa tradução mais fácil para você entender, olha a minha condição, eu sou velha, eu não tenho mais como resolver isso, para mim já deu, não dá mais. Sabe que muita gente está no tempo da espera, da colheita, mas está dizendo isso, meu tempo já foi, eu não colhi, a minha estação já passou. E aí Deus vem hoje e te diz, na tua condição,
já passou, mas no meu sobrenatural, eu coloco a hora de vencer crises, eu coloco a hora de vencer tudo, porque eu sou o Senhor poderoso. E é Ele que pode todas as coisas. Nós não podemos nada, na nossa pouca força, nós mal podemos fazer. Mas o Senhor, Ele pode coisas grandiosas. Só que o problema é que quando a gente está na crise do eu não posso, a gente faz o quê? Volta para trás. Foi o que a outra nora fez. A outra nora, órfã, ela fez assim, ela já não tem mais condição, então acho que eu vou voltar mesmo para o meu povo. Mas Ruth, amados, Ruth permaneceu. Ruth disse, eu permaneço. Então, diga comigo, em meio à crise do eu não posso, eu vou superar e permanecer. Amém? Verso de número 13, ela vai ter uma segunda crise aí. O texto diz assim: vocês esperariam até que eles crescessem, ou seja, te dá um pano de fundo. Será que se eu tivesse filho, vocês iam esperar? Não ia dar tempo. Porque naquela época a tradição era, quando ficavam viúvas, as noras tinham que se casar com outros filhos, porque tinha que ter uma descendência, amém? Só para você entender o que está acontecendo. Então ela começa a dizer, vocês iriam esperar. E qual que é a palavra-chave do texto aqui? Esperar. Por quê? Porque a gente está vendo a crise do tempo. Não tem mais tempo, não dá mais, vai demorar demais. Não posso mais realizar isso. Não há mais condição, não há mais tempo para que isso aconteça. É isso que Noemi está dizendo. E aí, eu quero te dizer que para você parar de medir o calendário de Deus, porque quando Ele quer, Ele faz. Tem um ano começando agora, e Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida. Você não consegue imaginar. Às vezes é um problema para a gente, é uma crise para a gente, é a crise do tempo para a gente. Não dá mais tempo, já passou meu tempo, já se foi. Mas Deus está te dizendo, você tudo pode, porque eu te fortaleço. Eu faço o sol retroceder, eu faço o relógio parar. Eu é que determino todas as coisas. É isso que Deus está fazendo, amém? A nossa agenda, o nosso calendário está nas mãos do Senhor. A minha agenda está na mão de Deus. Aquilo que Ele tiver para mim, assim eu quero. E há uma terceira crise aqui nessa passagem. E eu quero que você observe, joga lá no versículo 20, Noemi, ela está dizendo que ela não pode mais, que o tempo já passou e agora ela tem uma terceira crise. Ela, porém, respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Então ela aqui está tendo qual crise? Consegue identificar? Ela se chama Noemi e diante de todas essas dificuldades, da perca do marido, da perca dos filhos, das duas noras, uma voltando, a outra querendo permanecer, ela diz, não me chame mais Noemi, porque eu nada tenho para oferecer. O Senhor, o Todo-Poderoso me tornou amarga, então agora, a partir de hoje eu me chamo Mara. E qual é a crise que a gente vê aqui? É a crise da identidade. E é o que eu vejo muitas vezes na vida de muitas pessoas. Começa a se passar por algumas crises e as pessoas pegam aquilo como condição para elas. Não dá mais, não é possível. Aí passa pela crise do tempo, olha, não dá para esperar, não dá, o tempo já passou. E aí começa a viver a crise da identidade. Eu deixo de me ver como de fato eu sou. E começo a olhar para a condição que me colocaram, para o meu problema. E aí as pessoas passam a ser o problema. E você conhece alguém assim, que você encosta perto da pessoa, a pessoa é só problema. Você sai até triste, murcho. Você fala, meu Deus, realmente é Mara, é amarga. Não é assim? Tem gente que é assim. E olha só o que ela disse.
Ela respondeu: não me chamem Noemi, me chamem Mara, que quer dizer amarga. E ela vai dizer: pois o Todo-Poderoso tornou a vida dela amarga. Ela está assumindo a forma do seu momento. A condição que está naquele momento, ela pega para ela. E aí, amados, a forma, a condição do seu momento não é a sua identidade, não te define. Nós podemos passar por uma enfermidade, mas nós não somos uma doença. Nós não somos doentes. Nós podemos passar por um momento de dificuldade, mas nós não somos problemáticos. O problema é que quando a gente permite que o nosso momento nos molde, comece a nos moldar como identidade, isso vira um problema grande para nós. Era amargo o que ela estava vivendo? Era. Morreu os filhos, morreu o marido, estava sem sustento, tendo que voltar para Belém. Mas uma coisa é nós vivemos aquela estação sabendo quem nós somos. Quem consegue entender isso? Eu já passei por crise de dor, mas eu não sou uma pessoa dolorida. Eu já passei por dias de tristeza, mas eu não sou uma pessoa triste. Porque o que eu estou passando não me modela, não modela a minha identidade. O que eu estou passando não modela quem eu sou. Isso é só uma condição, é só uma posição naquele momento. São crises que ela foi vivendo até chegar nesse momento onde a gente acabou de ler aqui. E aí elas chegaram em Belém, na época da colheita, encerrando um ciclo para começar a viver um novo ciclo, certo? Porque é isso que a colheita representa. Encerrando um tempo para começar um novo tempo. Encerrando um momento para começar um novo momento. Amém? E o que eu quero te dizer nesta noite é que você vai entrar na sua colheita. Os seus molhos serão fartos. Seus celeiros serão cheios. O tempo da colheita chegou. E aí finalmente, saindo do capítulo 1, nós vamos lá para o capítulo 2, o verso de número 3. E é maravilhoso. Porque eu gosto do verso 3. Diz assim, capítulo 2, verso 3. Vamos lá? Vou pôr aqui. Hoje está com delay ali, viu? Não é que eles estão devagar, não. É o computador mesmo. Então, coloque aí. Ruth 2, 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, para você entender, vou te dar um paninho de fundo aqui também, porque a gente não tem tempo para ler todo o livro de Ruth. Então, Ruth e Noemi voltam para Belém, e lá elas precisam de sustento. E aí começa a saga. Por quê? Porque ela vai até um campo onde era de Boaz, que era da família de Elimeleque. E Elimeleque era quem? O marido de Ruth, que havia falecido. Amém? Então, ele era tudo da família ali de Noemi. E naquela época, como não tinha mais filhos, quando havia uma morte, as mulheres tinham que casar com pessoas da família. Para quê? Para a descendência continuar. Amém? Deu para você entender até aí? E ela chegou aonde? Na parte da plantação que pertence a Boaz. E olha como que é tremendo. Não foi nem um minuto antes, nem um minuto depois. No verso 4 diz assim: e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segregadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes: o Senhor te abençoe. Não era apenas uma providência, mas era uma agenda coordenada do céu. A minha vida, a sua vida está debaixo de um plano de Deus. A minha vida segue uma rota, um calendário. A sua vida segue uma rota, um calendário de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque ela chegou no tempo certo, onde Boaz estava abençoando ali aqueles que estavam colhendo.
E chegou na terra de Boaz, de quem podia continuar a descendência, amém? E é por isso que eu amo a palavra de Deus, porque Deus, ele é soberano. Lá em Romanos 8, 28, diz assim: de sorte que todas as coisas cooperam conjuntamente, exatamente, perfeitamente, como tiver na sua tradução, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo a sua justiça. O que eu estou te dizendo hoje aqui é o Deus soberano, o Deus do trono, Deus que está assentado no céu. Ele tem endereço certo, ele tem momento certo, ele tem a hora certa para fazer sobre a sua vida. Não vai ser nem um minuto antes, nem um minuto depois. Você vai chegar naquilo no tempo certo, porque Ele coordena todas as coisas, Ele marca todas as coisas, amém? Você consegue entender isso? E no verso 4, naquele exato momento que Boaz chega de Belém, ele está saudando ali os ceifeiros, né? Dizendo: o Senhor seja convosco. E eles respondem, ele responde: o Senhor te abençoe. Então ali ela entrou no lugar certo, na hora certa, para receber a bênção da pessoa certa, a declaração certa para a vida dela. É o favor de Deus. Somos merecedores? Não. Mas nós temos que entender que o favor de Deus está sobre nós. Você consegue entender isso? O favor, a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Lá no versículo 10, no capítulo 2 mesmo, eu já estou terminando, amém? Eu nunca falei isso, né? Glória a Deus. Fizeram Lá no capítulo 2, verso 10, diz assim: ela se inclinou prostrada com o rosto em terra e exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Porque achei favor aos teus olhos? Porque que o Senhor está vendo graça em mim? Porque o Senhor está vendo favor em mim? Porque existe favor de Deus em nossas vidas. E isso não é uma condição, isso não é um merecimento, isso faz parte da nossa identidade. Isso faz parte daquilo que foi nos formado. Sou favorecido, sou agraciado, sou abençoado. Porque se eu não entender que eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida, então Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não vai fazer sentido. Porque se todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem, porque você ama a Deus, então você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Você não é um rejeitado. Eu não sou esquecido, eu não sou uma vítima, eu não sou um abandonado. Eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida e eu desfruto da graça, da misericórdia e do favor dele sobre mim. Você consegue entender isso que eu estou te falando? Eu creio que tudo coopera em minha vida, porque eu amo a Deus. Eu creio que o meu amanhã será melhor que hoje, porque isso coopera para o meu bem. E é assim que nós temos que ter. Em 2025 nós temos que ter essa mentalidade. Eu planto, eu colho, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. E se eu planto e se eu colho coisas boas, é porque eu estou semeando coisas boas. Mas ainda existe uma estação, então ainda existe um tempo de eu colher coisas grandiosas. Se eu estou errando na minha semeadura, eu consigo corrigir para colher coisas grandiosas, porque a colheita ela vai chegar, amém? No verso de número 12, Boaz vai dizer para ela assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Ei, Deus está dizendo aqui para mim, está dizendo para você: eu tenho uma colheita na sua vida. Você está debaixo das minhas asas, você está debaixo do meu favor. Eu estou te abrigando, é eu que estou cuidando, é eu que estou fazendo, é eu que estou trabalhando. A minha fidelidade está sobre você, não porque você é merecedor, mas porque eu te amo. Porque eu entreguei meu único filho por amor a ti. E isso tem que queimar nos nossos corações. Isso tem que arder em nós. Jovens, isso tem que arder no coração de vocês. O Senhor entregou Jesus Cristo por amor à sua vida. Então espere a colheita, espere florescer, espere amadurecer. Não queira quebrar ciclos.
porque você pode pagar um alto preço. O dia da tua entrega vai selar o teu destino. O dia que você se decidir, se entregar verdadeiramente ao Senhor, vai selar toda a tua história. Orfa, a outra nora de Noemi, ela voltou. E você percebe que nunca mais se ouviu falar dela. Não existe relato sobre ela, mas Ruth permaneceu e a história de Ruth está sendo contada. E aí Deus está dizendo assim para mim e para você: siga em frente, continue. Eu estou vendo o dia que você se decidiu viver uma nova estação. Eu estou vendo o dia que você decidiu servir a mim. Eu estou vendo o dia que você abriu o seu coração verdadeiramente e me pediu perdão. E a sua história será contada, e eu serei contigo, o meu favor será contigo. Fique de pé em nome de Jesus. Vou estar chamando a equipe de louvor. Vai glorificando aí no seu lugar. Vai exaltando Deus que pode te dar grandes colheitas, que pode te colocar numa nova estação. Vai glorificando a Ele. Você ainda não está orando? Comece a orar a Ele aí. Comece a orar por graça e misericórdia, porque o que você tem plantado, Deus está te dizendo nessa noite: a semeadura está passando e a colheita está chegando. Deus está dizendo para você: o choro está passando, mas a alegria está voltando. Deus está dizendo para você: estava amargo, estava vencido, estava doído, mas eu vou colocar um cântico, uma alegria sobre ti. O Espírito Santo do Senhor seja louvado no meio de nós. Engrandecido seja o nome do Senhor neste lugar. O nome do Senhor Jesus seja bendito aqui. O Deus Todo-Poderoso se faz presente aqui sobre nós. O Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Ele vai ser sobre as nossas vidas nesta noite. Eu creio em nome de Jesus. Então você começa a glorificar, enche este lugar de adoração, porque você recebeu uma palavra de Deus nesta noite. É tempo de colher aquilo que você semeou. É tempo de colher aquilo que você plantou. E o que Deus está dizendo para Ruth: eu não te trouxe aqui para pegar algumas sementes nesta colheita. Eu te trouxe aqui para te incluir na minha história. O Senhor, Ele tem mais para nós. Ele tem coisas grandiosas, mas nós nos limitamos. Nós colocamos Deus numa caixinha e nos colocamos em outra, de que não somos capazes. E não é apenas uma questão de plantar e colher, mas é uma questão de aliança, de pacto. Eu sinto o favor e a graça de Deus sobre nós. E eu louvo ao Senhor por isso. Ele vai fechar um tempo sobre as nossas vidas nesta noite, porque Ele está abrindo um novo tempo, uma nova estação sobre nós. A estação da colheita, a estação da fartura, a estação da providência. Ele está abrindo sobre nós. E o que eu quero finalizar para você é que o livro de Ruth, ele começa, depois, se assim Deus permitir. É um livro pequeno, você consegue acompanhar ele com uma leitura rápida, em algumas horas, poucos minutos. O livro de Ruth começa dizendo: morreu, 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 morreu. Não tem nascimento, só tem morte. Mas a última parte do livro de Ruth, a morte fica para trás e o nascimento começa. E a primeira parte de Ruth é uma lista de pessoas que nasceram, e houve vida, e houve descendência, e houve colheita, e houve semeadura, e houve colheita, e houve fartura, e assim será sobre as nossas vidas. Os primeiros versículos de Ruth fazem um relato de óbitos, mas diz assim: o pai morreu, o filho morreu, o marido morreu, mas os últimos versículos de Ruth é nasceu. E aonde nasce a vida, e aonde a vida há esperança. Ei, alguém aqui consegue entender que o Senhor está dizendo: onde tinha morte, vai ter vida. Onde estava acabado, vai começar. Onde estava fechado, vai abrir. Onde estava vazio, vai ser cheio. Aonde estava...
transformado. Receba os dons que Ele tem para ti. Receba em nome de Jesus. Que haja os frutos do Espírito sobre a sua vida. Que haja paz, longabilidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Que haja sobre ti os frutos do Espírito. Que você floresça. Que você floresça em nome de Jesus. Que você seja a transformação que você espera no outro. Que você seja a mudança que você espera no outro. E que você assim possa alcançar lugares grandiosos. Que assim você possa chegar aonde nós não chegamos ainda. Que assim você possa pregar a palavra àqueles que estão necessitados. Receba do Senhor em nome de Jesus. Existem lugares que você chega que nós não chegamos. Que o pastor não chega, que a pastora não chega, mas é você que está lá. É você que vai falar. É você que vai plantar a semente, mas quem vai dar fruto é o Espírito Santo. Talvez nós não conseguimos ainda chegar na sua casa, mas a presença de Deus é contigo e você está lá. Então não desista. Mas eu não estou vendo acontecer. Tantas lutas no meu casamento, mas o Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que pode, aquele que liberta, aquele que cuida. Estou passando por uma enfermidade. O Senhor é aquele que tem cura para a sua vida. Basta apenas que você receba, tenha fé. Tenha fé, comece a plantar a fé. Você vai receber em nome de Jesus. Então nesse momento que nós vamos estar adorando e louvando o Senhor, você vai começar a orar aí sobre aquilo que você tem plantado. Você vai começar a entregar para Ele o seu ano de 2025, porque você fez tantos planos, você fez tantas promessas para buscar o terreno e se esqueceu que quando você busca a Deus, quando você busca a justiça dEle, as demais coisas são acrescentadas. Então, na sua listinha aí de coisas para 2025, a primeira coisa que você vai colocar é: vou buscar o reino e a justiça de Deus. Faça chuva, faça sol, eu vou buscar o reino e a justiça de Deus, porque aí sim todas as demais coisas vão ser acrescentadas sobre a minha vida. Senhor, existe um povo aqui, Pai, que clama a Ti, está sedento para receber mais do Teu Espírito Santo. E nós não queremos viver apenas de motivação, nós não queremos viver apenas, meu Pai, de visitação. Nós queremos ser templo, habitação Sua. Por isso, toca em corações nesta noite. Vai renovando, Senhor, vai batizando. Começa aí a profetizar sobre a sua vida. Você é um profeta do Senhor. Comece a profetizar bênção. Onde você estava vendo morte, está havendo vida. Aonde você via que não tinha mais jeito, Deus vai transformar, Deus vai fazer. Aonde existia um vício, você está sendo liberto. Aonde existia algo pecaminoso, você está sendo limpo nesta noite. Comece a abrir o seu coração, comece a clamar a Ele. Ele quer fazer coisas grandiosas. Está se encerrando um ciclo. Um ciclo está se encerrando para que uma nova estação seja sobre as nossas vidas. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Obrigada, Senhor.